Só resta uma pessoa na Terra no fim do mundo, e toda a riqueza do mundo pertence a ela, e sua vida é extremamente livre e desenfreada. Em 2020, um ano após o surto de um vírus apocalíptico, o protagonista Phil está viajando de carro pelos Estados Unidos. Ele grita olá em 18 idiomas diferentes, mas não recebe nenhuma resposta. Ele percorreu todos os 50 estados dos Estados Unidos, mas ainda não encontrou uma pessoa viva. Totalmente desesperado, ele decide aproveitar a vida solitária. Mas antes de partir, ele ainda tem uma esperança e escreve na estrada: há pessoas vivas em Tucson. Tucson é a cidade natal de Phil, onde ele tem uma casa aconchegante. Mas, como o mundo está no fim, por que ficar em casa? Ele se muda para uma grande mansão nas proximidades e a decora ao seu gosto. Desde colocar fósseis de dinossauro na mesa de jantar, podemos ver que seu gosto é muito peculiar. Depois de um dia ocupado, Phil ainda está muito animado antes de dormir. Ele imagina conversando com Deus, dizendo que morar em uma casa tão grande é realmente ótimo, mas o ruim é que não há nenhuma mulher no mundo. Seria ótimo se Deus pudesse mandar algumas. No dia seguinte, Phil começa a desfrutar de uma vida confortável. Quando fica com fome, ele leva carrinhos de comida do supermercado para casa. Embora ele trancasse a porta do supermercado, isso não era um problema, ele simplesmente arrombava. Quando ele volta do supermercado, vê um manequim atraente e olha para ele de cima a baixo, já que fazia muito tempo que não via uma mulher. Dias depois, Phil decide se divertir um pouco. Primeiro, ele joga boliche, mas logo perde o interesse. Então, ele tem uma ideia louca e começa a quebrar vidros com as bolas de boliche. A felicidade desse homem é realmente simples. Por fim, ele decide fazer algo grande, amarra explosivos em um carro de luxo e usa 2 carros como pinos de boliche. Com um grande estrondo, os 2 carros colidem e Phil levanta os braços em comemoração, mas logo é tomado pela solidão, pois não há ninguém com quem compartilhar essa alegria. Naquela noite, Phil, entediado, assiste ao filme Náufrago. No filme, o protagonista está preso em uma ilha deserta e conversa sozinho com uma bola. Phil ri e diz que isso é muito estúpido, que ele nunca faria isso. O tempo passa rapidamente e chega 2021. Phil já está vivendo sozinho há 2 anos e começa a desmoronar. Naquela noite, ele reclama com Deus, dizendo que finalmente entende que Deus nunca planejou mandar alguém para acompanhá-lo. Não acreditava, mas 5 meses se passaram e Phil não estava nada bem. Ele estava desanimado, a casa cheia de lixo, mal dava para andar, até o vaso sanitário estava inutilizável. Felizmente, havia uma piscina na mansão, então ele transformou o trampolim em um assento improvisado, assim nem precisava dar descarga. Mas, apesar de Phil estar nesse estado, ele ainda tomava banho, usando o saque caríssimo que custava milhares de dólares por garrafa. A vantagem desse banho era óbvia, ele podia beber através de um canudo enquanto se banhava. Depois de um dia desses, Phil não estava feliz, então foi ao bar desabafar com seus amigos Gary, Jimmy, Craig, Kevin, Anthony, Trevor, Terrence, Tron, Todd, Bryce, Marshall, Peter, Thomas, Max, Darcy, Diger, Lyman e Jerry. Eles tinham algo em comum, todos eram bolas. Phil desabafou com essas bolas por um bom tempo, dizendo que estava com muita saudade de uma mulher. Na verdade, nem precisava ser uma mulher, podia ser um homem. Ele até convidou as bolas para passar a noite com ele, mas em sua imaginação, todas as bolas eram héteros e rejeitaram Phil friamente. Phil então recorreu ao álcool e procurou a manequim que ele sempre sonhava. Ele tratava a manequim como se fosse uma pessoa real, tímido demais para iniciar uma conversa. No final, foi incentivado pelas bolas, que eram produto de sua imaginação, e finalmente teve coragem. Ele começou a conversar, falou sobre as roupas da manequim, sobre o amor à primeira vista, até cheirou a manequim. No final, ele deu um sorriso tímido, cheio de felicidade. Mas quem poderia imaginar que, sem querer, Phil puxou o braço da manequim, trazendo de volta a fria realidade. Naquela noite, ele teve que admitir que perdeu a aposta com Deus. A solidão o havia destruído completamente. No dia seguinte, Phil gravou suas datas de nascimento e morte em uma rocha gigante. A data da morte era hoje. Parecia que ele tinha desistido. Phil sabia que a história da ilha deserta era falsa, os amigos bolas não eram reais, mas o fim do mundo era. Phil estava decidido, dirigiu em alta velocidade contra a pedra, mas no último momento pisou no freio, pois avistou fumaça ao longe. Para Phil, isso era uma fagulha de esperança.
Ele correu até lá e encontrou um acampamento. Não sabia onde estava o dono, mas claramente estava vivo e, obviamente, era uma mulher. Justo quando Phil estava tomado de alegria, ouviu uma voz feminina suave atrás dele. Quanto tempo fazia que Phil não ouvia a voz de um humano? Ele desmaiou. Quando acordou, viu na sua frente uma mulher muito bonita, a combinação perfeita. Quando tentou fazer algo com ela, a mulher começou a fazer RCP. Phil abriu os olhos confuso e percebeu que tudo era imaginação. Na realidade, era uma mulher solteira mais velha que estava tentando reanimá-lo. Phil gritou de susto e molhou as calças. A mulher, curiosa, perguntou por que ele havia molhado as calças, mas Phil, com vergonha, negou. Quanto mais ele negava, mais nervoso ficava, até que a mulher, assustada, sacou uma arma. Phil ficou ainda mais assustado e admitiu que realmente tinha molhado as calças. A situação se acalmou. A mulher guardou a arma desajeitadamente, mas fingiu ser uma pistoleira do oeste, avisando Phil para se comportar. Esse comportamento era um pouco fofo. Por fim, a mulher disse que viu um sinal de vida em Tucson e por isso veio. Os dois apertaram as mãos e se apresentaram como o último homem e a última mulher na Terra. Parecia que o destino queria que eles ficassem juntos. Phil tinha esse pensamento estampado no rosto. E assim terminou o primeiro episódio.